Oi meninas, algumas pessoas pediram para ensinar a fazer o trocador portátil, então eu vou tentar gravar mais ou menos esse passo a passo, mas eu nunca fiz isso e eu nem tenho uma câmera, então eu vou tentar gravar do meu celular e vou tentar explicar da melhor maneira que eu puder, passar todas as medidas. Então eu vou primeiro passar as medidas mostrando para vocês como eu fiz elas, baseado em que tamanho de produtos, e depois eu vou mostrar como eu fiz para bordar, porque nesse eu não vou bordar. Então eu vou bordar um pedaço de pano só para mostrar como eu fiz, porque eu sei que tem vários jeitos de fazer na máquina caseira, mas eu quero mostrar como eu fiz, porque teve bastante gente que perguntou também. Primeiro deixa eu mostrar para vocês meu ateliê. Então esse aqui é o meu cantinho, tem uma mascote que eu ganhei aqui. Meu cantinho tá um pouquinho bagunçadinho, mas a gente vai fazendo ele do jeito que dá. A vaquinha que eu usei de logo da minha empresa virou enfeite pra minha parede. E o molde é esse. Ele dobrado fica desse tamanho. Olha a minha mão. Dá pra ter uma ideia de tamanho. Aí, aberto. Eu vou passar pra vocês as medidas nele, que eu acho que é mais fácil. Ele de largura tem 37 centímetros, complicado fazer só com o celular, e 56 de altura. Aí aqui para as dobras, eu dobrei mais ou menos do jeito que eu achei que ficaria melhor, mas eu coloquei 12,3 daqui até aqui e 22, para ele dobrar bem direitinho. Essa parte aqui de cima eu desenhei na mão, ele tem mais ou menos uns 5 centímetros de altura. Tá? Mas foi bem desenhado na mão. Eu fiz assim, eu primeiro montei esta, ela tem 34 por 21, tá? E daí pra pôr aquela redinha, eu deixei 4 centímetros abaixo, eu dobrei assim, eu uso o mesmo molde, fica bem mais fácil, fica bem mais certinho. E aí, o de lenço, eu comprei na farmácia um que ele era um menorzinho, o menor pacotinho que tinha, ele era realmente um quadradinho assim, ele era pequenininho, a marca não é famosa, mas ele tem um cheiro bem gostosinho, era bem legalzinho. Como é pra ser uma coisa pequena pra mãe, pra quebrar um galho pra mãe, eu achei que seria a melhor. Ela tem o mesmo tamanho do outro quadrado, mas aqui, caso vocês queiram a medida do meu, é 14 por 20, tá? Esse buraco eu fiz baseado no buraco do lenço, deu mais ou menos 4,2 de altura por 7,7, daqui até aqui. Daí essa curvinha eu desenhei na mão também. Vamos lá, parte de bordar. Minha máquina é essa, tá? É 61,80. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto. Se alguém me pergunta, eu indico, porque eu tenho, uso muito bem, a minha irmã também fez um enxoval dela inteiro nela, tá? E eu tiro as fontes desse site aqui, ó, medfontes.com.br. E ignorem a minha cachorra, porque ela é neurótica. É medfontes.com.br, tá? E daí eu desenho com lápis 6B mesmo, porque daí eu vou fazer por cima, vai cobrir de qualquer maneira. Eu não tenho aquele pezinho especialzinho, então eu tiro tudo. É só desrosquear aqui, ele não sai não só o pezinho, como essa hastezinha aqui que segura o pezinho. Olha. Tá. Geralmente eu tenho que tirar a agulha também para passar o bastidor, por isso que ele já tá aí. E quando for bordar, tem que baixar mesmo sem ter o pezinho. Eu baixo a alavanquinha, porque senão acho que não tensiona direito a linha da bobina, algo assim. Zigue-zague na menor distância possível. Ó, a largura do meu ponto até é grande, eu até vou baixar um pouquinho que tá muito grande, mas a distância é a menor possível, tá? Eu vou pedir pra alguém vir segurar esse celular pra mim. Ó, aí entra com o pezinho já tá baixado, entra com a agulha, segura a linha aqui, tá? E vai bem devagarinho. Eu uso o isolador de dentes, eu sei que tem gente que não usa, mas eu uso. Aí vai indo bem devagarinho até ele preencher todo o espaço, tá? Porque senão ele fica muito distante, ó. Se ele ficar distante, ele fica esquisito. Então tem que ir bem devagarinho. Se você achar que não deu certo, volta e passa por cima de novo, tá? Não tem problema, ele dá umas repuxadinhas, mas ele não arrebenta, tá? Tem gente que diz que você tem que usar folha sulfite embaixo, tem gente que diz que você tem que usar folha papel manteiga.
Eu uso a entretela, que eu acho melhor. Aqui nesse caso eu tô sem entretela, então eu coloquei outro pano igualzinho embaixo, tá? Mas tá dando na mesma. Mas eu sempre coloco o pano e a entretela. Se for usar manta R1, não preciso usar o bastidor, até porque eu acho que o bastidor não vai segurar, tá? Olha, eu não vou bordar a letra inteira, porque eu não quero que esse vídeo fique muito comprido. Então, eu tô só fazendo bem rapidinho, ó. Aqui eu fiz o pedaço passando rápido, ó, ele fica cheio de falhas, tá vendo? E aqui eu fiz o pedaço indo bem devagarinho na máquina e voltando quando ele tem falha. Ele fica bem certinho, agora ficou embaçado. Aí, ele fica bem certinho, tá? Se você for fazer de lado, vai de lado, que vai preenchendo assim, de ladinho, assim, e ele consegue preencher bem. Vamos lá, com relação ao corte. Esta parte grande, que é onde fica o corpinho do nenê, eu cortei 2 vezes no tecido para fazer frente e verso, uma vez na manta R1 para ficar fofinho e uma vez no plástico, que por sinal já vem com esse papelzinho aqui, fica bem mais fácil para costurar, tá? O plástico eu não cortei o bico, eu cortei ele aqui. Por quê? Porque aqui você vai colocar ou o botão ou o velcro, ou seja lá o que for você usar para fechar. Se o plástico estiver na frente, você não consegue fechar, tá? Então fica assim. Aqui do lado, esta aba eu cortei 2 vezes no tecido e uma vez na manta R1, nesse tamanho. Só que daí eu dobrei os 4 centímetros e cortei nesta telinha, que eu não sei como chama, eu só pedi a telinha que fosse bem molinha, falei que era pra colocar em bolsa de bebê, trocador de bebê, essas coisas, foi isso que me deram, ela é bem baratinha, até o plástico também é bem baratinho. E essa aqui eu cortei ela inteira 2 vezes no tecido, uma vez na manta R1. Aí eu peguei as medidas, né, aqui do 14 por 20 e dobrei. Então eu dobrei ela aqui e dobrei aqui, ela ficou com o tamanho certinho do porta-lenço. Então, eu cortei daí 2 vezes no tecido e uma vez na manta R1 com esse tamanho, tá? De corte, é só isso. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esta telinha e vou pôr viés em um dos lados. Eu ponho só em um dos lados, que é o lado que vai ficar pra abertura, tá? E daí, aqui eu faço o sanduichinho com a manta R1 e passo o viés nos outros 3 lados. Nos outros 3 lados. Um lado fica sem, porque é o lado que a gente vai pôr pra dentro e vai costurar com o viés da parte grande. Olha só, então, eu passei o viés, eu passei de cetim pequenininho, porque eu achei que fica bonitinho, assim, pra esses detalhezinhos. Na beiradinha da redinha. Aí aqui tá o sanduichinho com a manta R1 e eu coloquei ela por cima, tá? Aí o outro viés a gente vai passar fazendo isto aqui, tá? Isso aqui tem que ficar virado para a parte que vai ficar sem viés. Eu me confundi com isso na primeira vez que eu fiz, então eu vou tentar demonstrar, porque não sei se mais gente vai se confundir com isso. Por quê? Porque a aba vai ficar para cá, certo? Aqui tá a parte grande, a aba dela vai ficar para cá. Então, quando eu for costurar, eu vou passar com o viés aqui e daí ele vai abrir para cá. Por quê? Porque essa parte tem que ficar virada para o corpo, pra onde vai ficar o corpo do neném. A bolsa tem que ficar virada pra cá. Eu me confundi na outra vez e coloquei a bolsa virada pra cá, porque eu imaginei que pra mãe ia ser mais fácil pegar se estivesse longe do bebê. Mas, na verdade, vai ficar mais fácil se for pra cá. Porque vamos supor que a mãe tem um espaço estreito pra colocar o neném. Ela vai colocar esse pedaço e se essa aba tiver que cair pela lateral da mesa, não vai fazer mal, porque daí ela vai cair nesta posição e a fralda não corre o risco de cair. Não vai correr o risco de cair de dentro da bolsinha. Então, agora eu passo viés nesses 3 lados, tá? Então, olha só. Tá aí costuradinho, bonitinho. A gente deixa ele aí esperando até terminar o resto. Aí, a gente vai pra parte do porta-lenço, onde eu tenho que fazer uma correção. Eu disse que era pra cortar 2 de tecido e 1 de manta R1. Eu tava errada. Me perdi aqui nos nomes. Não é manta R1, é entretela. Se for a manta R1, ela vai ficar muito grossa, tá? Então, ó, são 2 de tecido e uma entretela. A entretela eu já grudei nesta daqui. Então, tá. A entretela tá grudada no avesso desse pedaço. Então, eu vou colocar o avesso pra cima neste daqui, tá? Então, ó, direito com direito. Vai ficar com a entretela pra fora.
Aí, a gente vai costurar em cima da linha. Eu risquei com o molde, olha só. Risquei com o molde, tá? O buraco. E a gente vai costurar na linha, tá? Aí, agora eu já costurei na linha. E eu dobrei ele no meio, dei um piquezinho aqui e tirei esse centro, deixando uma margem de costura, tá? E aqui nas 4 laterais, onde são a curva, eu dei um piquezinho. Ó, tem que tomar cuidado para não pegar a costura, mas eu dei um piquezinho nas 4 laterais e daí dei alguns aleatórios aqui pelo meio, ó, para ficar mais fácil, tá? Para ele não repuxar tanto a hora que virar. Aí, vai pegar esta parte aqui, que ele tá direito com direito, né? Vai pegar esta parte e vai virar para dentro desse buraco. Vai passar por dentro desse buraco para ficar a entretela no meio entre os dois tecidos, ó. Quando eu passar esse aqui para cá, a entretela vai ficar no meio e esse buraco vai ficar assim, com esse acabamento. Olha só, eu já desvirei, dei uma passadinha aqui para assentar a costura. Ele ficou com umas ruguinhas aqui, o que não faz mal, porque é muito pouquinha, então não vai aparecer, porque o que eu vou deixar para cima é este lado, tá? Ele ficou com esse acabamento aqui certinho, tá? Então, aqui eu tenho aquele meu sanduichinho de tecido manta tecido, eu vou posicionar onde eu quero que fique. Eu quero que ele fique aqui. Então, eu sei que o viés da peça vai pegar esta lateral, essas outras duas não. Então, eu preciso colocar viés nessas duas laterais que ficam pra fora. Vou colocar o viés aqui pra ele ficar bonitinho, né? Pra ele ficar legalzinho na hora de costurar. Olha, já passei o viés de cetim, tá? Ele tá solto ainda, mas aí que tá a ideia. Agora, eu vou costurar ele aqui, tá? Então, eu vou costurar este lado e aqui eu vou costurar bem por cima da costura do viés. Aí, esse lado fica aberto pra poder pôr o lenço, né? São estes 3 lados. Eu vou costurar já, porque assim fica mais fácil pra eu achar o lugar onde pôr a pomada e o outro bolsinho que vem aqui, tá? Ele estando já preso fica bem mais fácil. Inclusive, fica mais fácil para passar o viés na volta depois. Olha, tá costurado, só aqui tá aberto. Eu usei essa Bepantol pequenininha aqui como padrão, porque como eu falei, eu queria que ficasse tudo menor possível, tá? Mas se a pomada for maior, geralmente ela vai ser maior assim, né? De comprido, não de largura. Então, vai dar lá mesmo. Aí, eu peguei um elastiquinho bonitinho e vou medir o tamanho que dê para dar uma dobradinha aqui no começo, para ele ficar bonitinho. E uma dobradinha no final. E passar uma costurinha aqui no tamanho da pomada. Então, tá, ó. Aqui o elastiquinho, tá? Pra passar a pomada. E aqui o plastiquinho. Eu não coloquei medida porque eu acho que fica a critério, mas pra quem interessar, o meu tem 10,5 por 9,5. Não, ao contrário, né? 10,5 por 9,5. E aí eu vou passar viés nos 3 lados, tá? Porque esse aqui acaba ficando com viés da peça mesmo, não precisa. Mas o viés é dos 3 lados, mas a costura é só dos 2. Porque se passar aqui, daí não serve pra nada, não é bolso, né? Então, viés dos 3 lados e costura só dos 2. Terminei de pôr o viés, é só puxar o plástico, o papelzinho do plástico aqui, ó. Ele sai facinho, tá? Aí, terminou de arrancar o papel, a gente vai pôr ele aqui, costurar os 2 lados e daí eu já vou passar o viés aqui. Não precisa passar deste lado, porque este lado vai ficar no viés de cá, tá? Então, esse lado deixa livre, passo o viés nos outros. Olha, aqui eu tenho as 2 abas e a parte central. A parte central agora eu coloquei a parte que vai ser a parte interna do trocador na manta R1. A parte externa eu deixo pra lá. Por quê? Porque agora eu vou costurar o velcro. E daí eu quero que não apareça na parte de trás. Então, a costura vai ficar pela manta R1. Quando eu colocar a parte de trás, ninguém vai enxergar nada. Então, agora é assim.
Aqui eu tenho o plástico, tá? Aqui. Então, agora eu vou ver certinho, vou arrumar ele aqui certinho. Vou arrumar o plástico direitinho nas beiradas, tá? Ele vai ter que ficar bem arrumadinho da maneira como você quer que apareça, porque como a gente vai deixar o plástico para poder ser tirado, em caso de que a pessoa precise lavar o trocador, então ele vai ficar aparecendo, ele não vai ficar para dentro da costura. Então deixa ele bem certinho, bem retinho. E daí a gente vai ver, por exemplo, eu vou colocar um velcro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Cada um mede a distância aqui, que é como achar que fica melhor, tá? Vai grudar um lado do velcro no plástico, o outro lado aqui, tá? Olha, o plástico já tá grudadinho, tá? Só dá pra ver no lugar do velcro mesmo. Uma pessoa sugeriu que colocasse viés na lateral do plástico para conservar ele por mais tempo. É uma ideia muito boa. Eu não vou colocar porque eu prefiro assim, que a pessoa, se ela não reparar onde está o velcro, ela não nota que tem plástico. Se você colocar o viés, como já vai ter o viés aqui da lateral, vai ficar um viés grudado no outro, o plástico vai ficar muito em destaque, vai ficar muito aparente. Então eu vou deixar assim, quem quiser pôr viés, é uma boa ideia, tá? Aí agora é a hora de colocar o fechamento, seja botão, seja velcro. A gente vai dobrar para ver mais ou menos onde que vai colocar. Você dobra direitinho, faz as marcações. Tem que considerar o tamanho da aba lateral, tá? E assim, se ela vai ficar fechada desse jeito, então você tem que saber que um lado do botão vem por dentro, o outro lado do botão vem por fora. Então, coloca a parte de cima enquanto tá só a parte o tecido de dentro e a manta R1. Assim não vai ficar aparecendo, que se você colocar o tecido de trás e daí colocar o botão, ele vai ficar aparecendo do outro lado. Então, eu coloco assim, que eu uso aquele botão imantado, a parte de trás é feia. Então, eu coloco a parte de cima agora, enquanto ainda tá só assim. E depois eu coloco o tecido de trás e no tecido de trás eu coloco a parte de baixo do botão. E daí eu coloco um quadradinho de manta R1. Porque se você colocar manta R1 aqui, é questão de gosto. Eu acho que fica muito grosso. Vai juntar as duas mantas, vai ficar muito grosso. Então eu coloco só o quadradinho mesmo para o botão não arrebentar o tecido. Senão na hora que puxar, qual é o risco de o botão arrebentar o tecido? O botão tá aqui, pelo lado de dentro, e aqui, pelo lado de fora, tá? Então, quando dobra, ele encaixa certinho. Aí, agora, eu vou pegar essas marcações aqui, que eu acho que talvez não dê pra enxergar pelo celular, da dobra, e vou posicionar aqui exatamente na dobra, mais pra dentro, tá? Eu vou colocar ela assim. E vou fazer a mesma coisa com a outra aba. Eu vou pegar a outra aba e vou virar ela pra cá e vou posicionar na dobra. Então, com ela fechadinha desse jeito, agora é só passar o viés na lateral toda. Eu passo o viés em tudo, que ela já vai ficar costurada com o viés. Quando eu passar o viés, eu já vou costurar aqui, já vou fazer o acabamento tanto na aba quanto no corpo e acabou. Aí ela tá pronta. Olha, eu terminei de passar o viés na lateral. Com o viés eu já prendi a parte de trás e as abas, tá vendo? Já fica com o acabamento certinho daí. Então ele tá pronto. Eu espero que eu tenha conseguido passar de um jeito que vocês entendam. Eu sei que para quem já faz bastante tempo deve ser fácil, mas para iniciante eu acredito que não seja. Então, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, eu respondo mais rápido que eu conseguir, tá bom? Um beijo pra vocês.